Privilégio, pela honra que temos de sermos chamados por Ti, separados por Ti para anunciar as Tuas boas novas, Deus. Obrigado por conhecermos pessoas que o Senhor tem levantado na face da terra. Te agradecemos pela vida do Teu filho Miguel aqui. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na vida dele. Nós sabemos que o Senhor tem sido por ele, que o Senhor tem falado através da sua vida, que o Senhor tem o sustentado, porque o Senhor o chamou para Ti, Deus. Derrama, Espírito Santo, a Tua presença. Derrama, Espírito Santo, aquilo que vem da Tua parte e fala mesmo aos nossos corações. Nós, como igreja em Ibiporã, nos alegramos por receber Teu servo aqui, Deus. E desejamos, Senhor, que o Senhor ministre mesmo o nosso coração. Fala conosco, porque queremos ouvir a Tua voz. Enche os nossos corações com a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e te pedimos, Deus. Amém. Deus abençoe, querido. Seja bem-vindo, viu? Deus abençoe. Pai do Senhor, para mim é um motivo de grande alegria poder estar essa noite entre os irmãos e compartilhar um pouco, né, daquilo que Deus está fazendo e vamos fazendo lá em Guiné-Bissau. Estou muito feliz em ver o comprometimento dos irmãos dessa igreja com a obra missionária. E sabemos de certo que a nossa existência aqui, nesse mundo, justamente é fazer essa obra de missões, quer aqui como nos confins da terra. Então eu louvo a Deus por estar tendo essa oportunidade de estar aqui hoje e amanhã compartilhar, não é, das necessidades do campo missionário lá em Guiné-Bissau. Já de entrada eu vi essa enorme bandeira aqui do meu país e me comoveu um pouco, porque até o irmão me falou, olha, procuramos a bandeira que não encontramos do seu país. É verdade, é difícil encontrar um país, diríamos talvez insignificante, que pouco é conhecido, então não teria com certeza as bandeiras aqui à venda, então é difícil, tem que ser mesmo confeccionado, se for o caso. Mas eu me alegro muito a poder estar aqui essa noite. E amanhã vamos prosseguir. Então, eu quero aproveitar primeiro dar um pouco de reflexão num texto aqui e depois falar um pouco do meu testemunho. E amanhã estaremos falando de nosso ministério, o trabalho que Deus está fazendo lá em Guiné-Bissau, mostrar algumas apresentações. Então, abra comigo no livro de Provérbios, capítulo 16. Provérbios 16, vamos ler 2 versículos. Versículo 1 e versículo 9. Provérbios 16, versículo 1 e versículo 9. Diz a palavra do Senhor. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Verso 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Santo Deus, obrigado pela Tua palavra. Essa noite queremos que o Teu Espírito continue falando conosco, despertando os nossos corações, nos levando cada vez mais a esse compromisso com a Tua obra que é missões. Gratos somos a Ti por tudo. No nome de Jesus. Amém. Às vezes eu fico assim um pouco inquieto, um pouco preocupado com o mundo do qual vivemos, as atitudes das pessoas. E isso eu penso, reflito, tento pensar um pouco no espírito que tem dominado esse mundo secular. E as pessoas se acham que são importantes, são autossuficientes, têm tudo, sabem tudo e não precisam de Deus. E vimos que nesses últimos anos, nesses séculos, como o homem tem dominado a ciência, a tecnologia, fazendo as coisas assim que
ficamos até perplexos para ver tudo isso. Em parte é bom, porque já é uma facilidade e tudo. Mas só que o ser humano já pensa que ele é tudo, não precisa de Deus, então faz as coisas como bem entender. Então é um espírito rebelde que não para buscar realmente nada que é de Deus, na maioria das vezes. E o mais preocupante para mim é que esse espírito secular não é só no mundo lá fora, mas até dentro das igrejas. Sabe por quê? Porque eu começo a ver as nossas atitudes, nas tomadas das nossas decisões, nos nossos planos, o que é que temos colocado? Os nossos planos, quem que está dirigindo isso? Então isso me chamou muito a atenção, porque às vezes agimos como as pessoas que não conhecem a Deus, que está a serviço desse mundo sem importar nada e fazem valer a sua vontade. Mas para nós deveria ser diferente, porque os nossos planos devem ser os planos de Deus. O coração do homem faz os planos. Deus, Ele fez o homem, deu toda essa capacidade, toda essa inteligência para pensar, planejar, administrar e fazer tudo. Isso é bom. Deus não nos privou disso, nos deu isso. Deus não quer ver ninguém ser preguiçoso para não fazer as coisas. Deus quer nos ver organizado, planejando, fazendo tudo. Isso é bom. Mas, por outro lado, Ele chama a nossa atenção que por mais que podemos fazer os nossos planos, por mais que achamos que os nossos planos são maravilhosos, são lindos, são perfeitos, ainda precisamos reconhecer que quem deve ter a última palavra é Deus. É Deus. A Bíblia nos fala que o coração do homem é enganoso. E ainda o ser humano, mesmo sendo hoje sendo salvos, mas ainda temos essa luta com o pecado, com o nosso ego. De repente isso tem nos dominado, pensamos que estamos certos quando estamos errados. Por isso, irmãos, por mais que planejamos, temos que deixar Deus dar a última palavra. Deixar Deus falar: oh meu filho, isso está em conformidade com a minha vontade. É isso que eu quero, faça assim. Caso contrário, não devemos nos aventurar, não devemos nos implicar com Deus para tentar fazer valer os nossos planos. Irmãos, temos que reconhecer uma coisa: Deus, Ele é soberano. Deus, Ele está acima de tudo e de todos. E nós somos homens pequeninos, insignificantes. E além do mais, ninguém sabe aqui o que vai acontecer. Ninguém sabe o que vai acontecer aqui essa noite, amanhã e depois, aqui alguns anos. Ninguém sabe. A única pessoa que sabe é Deus. E Ele não só sabe, mas Ele traçou também o percurso das coisas, a nossa vida e tudo. Então Ele tem os planos definidos para as nossas vidas. Então, a Ele que devemos entregar o nosso coração, a Ele que devemos colocar os nossos planos, os nossos pensamentos, os nossos sonhos, deixar Ele comandar, deixar Ele dirigir, deixar Ele na frente da nossa trajetória, da nossa caminhada. Porque, como falou bem esse versículo 2 que não lemos, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Aos seus olhos parecem puros, perfeitos, corretos, mas quem vai dizer que são é Deus. Então, se reconhecemos que somos homens que não sabem o que vai acontecer, e se reconhecemos também que Deus é o Senhor, dono da nossa vida, temos que confiar tudo nele. Temos que entregar a Ele todos os nossos sonhos, todos os nossos planos, todas as nossas aspirações. E Ele vai nos conduzir no caminho seguro,
num caminho certo, onde amanhã ninguém vai dizer: ah, foi mal, se eu soubesse. Quem entregar tudo para Deus, quem fizer a vontade de Deus, escolher seguir aquilo que Deus tem traçado para a sua vida, jamais vai se arrepender. Pelo contrário, vai chegar lá na frente e vai dar glória a Deus por causa de grandes coisas que Deus fez, está fazendo. Não são poucas vezes que vimos pessoas lamentando das situações. Ficaram lamentando. Por quê? Não levaram em conta isso. Pessoas que agiram como pessoas do mundo. Ah, eu sou dono da minha vida, eu sou dono de eu mesmo. Eu faço o que eu quero, eu faço o que eu posso, porque eu posso, eu tenho, eu sei, eu vou fazer. Tudo isso é engano, irmãos. E por mais que a pessoa não creia em Deus, acha que ela é tudo, chega um momento que ele fica assim, impotente, não faz nada. Então, irmãos, Deus, Ele quer nos dirigir. Ele quer tomar o comando das nossas vidas. Ele quer nos orientar, porque Ele tem bons planos para nós. Ele tem bons sonhos para nós. Ele tem boas coisas para nós. Por isso, Ele quer que cada um de nós possamos seguir isso. Seguir, andar dentro da sua vontade, buscando aquilo que Ele diz na sua palavra. Então, por mais que o seu coração, os seus desejos tentam traçar as coisas, mas deixa Deus dar a tua palavra. É como a pessoa que fez uma carta e no fim entrega para quem é competente para dar o carimbo, para validar isso. É assim. Ora, Deus vai fazendo os seus planos, mas depois, antes de implementar, tenta ouvir a voz de Deus. Tenta buscar entender aquilo realmente que Deus quer. Deixa Deus dar a última palavra. E assim você nunca vai se arrepender. E acontece também situações, às vezes oramos para Deus. Deus me mostra a sua vontade. Deus, eu quero fazer a sua vontade. Eu preciso fazer a sua vontade. E a gente começa a orar buscando a Deus. Mas não são poucas vezes, às vezes que Deus mostra a sua vontade para nós. Deus chega para nós e fala: meu filho, minha filha, está aqui a minha vontade para a sua vida. De repente, começa o quê? Uma guerra, um puxa-puxa com Deus, porque às vezes os nossos planos não era aquilo que a gente esperava que Deus dissesse. Os planos de Deus de repente são diferentes com o nosso e começamos aquela crise. Não, é isso que eu queria. Mas lembra que você orou buscar a vontade de Deus e de repente Deus revelou a sua vontade. Então, abra mão. Você pode fazer os seus planos tão maravilhosos, tão lindos, mas diante dos planos de Deus, é melhor deixar Deus dirigir. Então, não adianta só orar, pedir a vontade de Deus. E quando Deus mostra a sua vontade, você não quer fazer, porque você acha que o seu é melhor. Pessoas assim estão com medo, às vezes tem medo. E eles não querem viver essa vida de fé, de confiança em Deus. Querem sentir que estão pegando, segurando algo. E ficam com medo. Esse medo é falta de fé. Porque a pessoa que crê não tem medo. A pessoa que confia, lança-se em Deus, sabendo que é em Deus, não é no homem. O homem é falho. O homem erra. Mas Deus jamais. Então, Ele merece todo o nosso crédito, toda a nossa confiança, pois Ele sempre tem o melhor para os seus filhos. É como a gente. Creio que a maioria daqui são os pais. Agora eu estou aprendendo a ser pai. O pai geralmente quer o quê? Quer melhor para o seu filho. Tenta fazer no máximo para seu filho. É da mesma forma, irmão Deus. Se nós que somos homens assim, temos essa tendência de querer o melhor, boas coisas para os nossos filhos, para a nossa família, nossos amigos, quanto mais Deus. Quanto mais Deus, irmãos. Então Deus ele tem planos, mas planos maravilhosos.
planos maravilhosos para as nossas vidas. Então, não adianta tentar